Olá, tudo bem? Eu sou Fábio Conceição, coordenador do Comitê Antirracista da Escola Parque e assessor do Núcleo de Diversidade e Inclusão da Baema Educação. Hoje estou aqui para apresentar para vocês o terceiro vídeo de uma série de três, portanto, estamos encerrando hoje essa série de três vídeos, onde eu apresento uma brevíssima história do movimento negro durante o período republicano, a história do antirracismo, né, protagonizado, liderado pelo movimento negro brasileiro em suas diversas dimensões. Né? E esse é o terceiro vídeo, e nós optamos, né, por gravar esses três vídeos para reverenciar, para saudar, para marcar o mês de novembro, né? Novembro Negro, mês da consciência negra. Evidentemente, a luta antirracista ela não se limita, não deve se limitar apenas ao mês de novembro, né? Entretanto, o mês de novembro, para nós negros, para nós antirracistas, é um mês que merece a nossa atenção, é um mês de reflexão, é um mês que nós podemos encher os nossos pulmões para continuar enfrentando o racismo e todas suas formas de violência. Então, vamos para o terceiro vídeo. Nesse terceiro vídeo, eu apresento a terceira fase da história do movimento negro no período republicano, de acordo com o estudo do professor Petrônio Domingos. E essa terceira fase, vai aparecer aqui na tela para vocês, né? Ela começa na segunda metade dos anos 70. É importante lembrar que vamos ter aí um período muito difícil, né? Muito difícil para a atuação dos movimentos sociais. Isso porque, em 1964, tivemos um golpe liderado pelos militares, e este golpe garantiu, né, a implantação da ditadura civil-militar. Né? E essa ditadura que foi implantada em 1964, ela foi endurecendo, e os espaços, né, de atuação, de organização dos movimentos sociais, esses espaços foram diminuindo de maneira muito significativa, especialmente a partir da edição do Ato Institucional número 5. O Ato Institucional número 5, ele foi editado em 1968, 13 de dezembro de 1968. Com a edição do Ato Institucional número 5, nós vamos ter, como é muito conhecido aí, nós vamos ter a ditadura escancarada, né? Todos os direitos foram suspensos, né? Greves proibidas, e a partir, portanto, do ato institucional da aprovação, né? Da imposição, na verdade, né, do ato institucional número 5, a possibilidade de atuação dos movimentos sociais ficou bastante complicada. Por isso que nós vamos ter aí um período, né, de, digamos, aparente ausência, né, de um período onde os movimentos sociais e, claro, também o movimento negro não pôde ter, né, uma atuação tão relevante, uma atuação tão destacada. Somente a partir do momento em que o regime autoritário vinha perdendo suas forças, né, e isso começa a se dar, né, no finalzinho dos anos 70, é que o movimento social e o movimento negro começa a se reestruturar para continuar empreendendo a luta antirracista. Por isso que a terceira fase do movimento negro na República, ela começa a ser uma realidade no final dos anos 70, né? No final dos anos 70, né? Que é exatamente o início do processo de redemocratização, visto que a ditadura civil-militar vinha perdendo suas forças, né? E nesse período, né? Nesse período nós vamos ter o surgimento de muitas organizações. Nesse período nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, né, muitas ações tremendamente significativas para a luta antirracista no Brasil, né? Não há dúvida com relação a isso, né? Por exemplo, como apresenta para nós o professor Petrônio Domingos, né? Em 72, mesmo um pouquinho, na primeira década, né? Dos anos 70, né? Logo nos primeiros anos dos anos 70, um grupo de estudantes e artistas de São Paulo fundou o SECAM.
Centro de Cultura e Arte Negra, né? Que já começa, a partir daí, uma tentativa de reestruturação, vamos dizer assim, do movimento negro. Outras ações também que merecem ser levadas em conta, né, dizem respeito à imprensa negra, que começa timidamente, mas Árvore das Palavras em 74, o Quadro também em 74 em São Paulo, em Biluga, no interior de São Paulo, Nagô, também no interior de São Paulo. Em Porto Alegre, nasceu o Grupo Palmares, em 1971. Esse Grupo Palmares tem um papel muito importante, porque graças à atuação do Grupo Palmares, que, aliás, existe até hoje, né? Graças à atuação do Grupo Palmares, nós vamos ter o 20 de novembro como um dia efetivamente significativo da luta antirracista. 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra, lembrando, né, as lutas, né, de Zumbi e tantos outros negros e negras que enfrentaram o regime escravagista, né? Esse 20 de novembro, a instituição do 20 de novembro contou com a atuação decisiva e marcante do Grupo Palmares, né, que nasceu em 1971, nesse bojo, né, da redemocratização aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, é muito importante levar em consideração, nós tivemos no subúrbio do Rio de Janeiro, tivemos o movimento Soul, o movimento Black Rio. Esse movimento Black Rio garantiu, possibilitou uma mobilização da juventude negra nos subúrbios cariocas, né? Na região metropolitana, não só no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, mas também na região metropolitana do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Caxias, né? Os bairros da Baixada Fluminense, né? Esse movimento Black Rio mobilizou enormemente milhares e milhares de jovens negros, né? Os bailes, chamado baile soul, os bailes da Black Rio, né? Contaram realmente com uma participação muito efetiva, né? Claro que eram bailes de entretenimento, mas houve um momento, né, que nesses bailes também havia uma intenção de determinadas figuras, de determinados líderes, de determinados organizadores desses bailes, havia uma intenção de aumentar a consciência racial, a consciência crítica daquela juventude negra. Então, esses bailes merecem sim o nosso destaque, serviram como agregação, serviram também como espaço de convivência, de trocas, de discussão da juventude negra, completamente preterida, completamente oprimida nesse contexto ainda muito difícil da história do Brasil, dos anos 70, mesmo que a ditadura civil-militar, né, já não dava mais, já estava perdendo, né, suas forças, mas a situação do jovem negro, né, nas periferias das grandes cidades era uma situação de muita dureza, né? Violência, subemprego, enfim, era uma situação dramática. E esses bailes chamados Blacks, bailes Black Rio, bailes Soul, nesses bailes a população negra conseguia se juntar, conseguia discutir, não só festejar, não só dançar, ouvir boa música, mas conseguia também discutir os seus problemas. Então, eu entendo, né, que a organização e a existência desses bailes também contribuíram, de uma forma ou de outra, né, para o ressurgimento e a reestruturação, né, do movimento negro nessa terceira fase da história do movimento negro na República, né? Aqui nessa imagem, nesse slide, eu trago aqui para vocês alguns cartazes, flyers, que eram colados em poste e tudo mais, né? Para convidar a galera para participar desses bailes. Repara aqui, né? Sou da Libertação, Ginásio de Olaria, isso é espetacular, né? Belém Futebol Clube, Gerson King Combo. O Gerson King Combo é falecido já, uma figura extraordinária. O Gerson King Combo era o nosso James Brown, né? Ele teve uma participação, uma presença nesses bailes também muito significativa, né? O cartaz ao lado, Grêmio de Rocha Miranda, subúrbio carioca, né? Olaria, subúrbio carioca, Rocha Miranda, subúrbio carioca. Sou da Super Colher de Chá. Tony Tornado, uma figuraça, outra pessoa muito importante. Luizinho Disque Jockey, Missy Elimar. O Missy Elimar, para vocês terem uma ideia, o quanto que esses bailes eram importantes, o quanto que esses bailes
realmente agregava muita gente. O Messier Limar, ele tinha um programa na televisão. Se eu não me engano, era TV Tupi, TV Rio. Ele tinha um programa na televisão, o Messier Limar. Isso aqui, pessoal, é antes dos bailes funk. Muito antes do funk, muito antes do rap. Mas sem esses bailes soul, não teria funk, não teria rap. Então, esses bailes tiveram um papel fundamental, não só para entretenimento, como eu já disse, né? Mas tiveram também um papel fundamental no desenvolvimento de uma consciência crítica, no desenvolvimento de uma consciência racial, né? Muito importante, portanto, lembrarmos aqui, né, desses bailes. Aqui vocês têm algumas imagens, né? Vocês têm algumas fotos desses bailes. E nesse mesmo contexto, finalzinho dos anos 60, início dos anos 70, um contexto histórico, num plano externo, também contribuiu e influenciou na reestruturação do movimento negro aqui no Brasil. Havia duas questões importantes. Nos Estados Unidos, né, nós aqui assistíamos as lutas contra a segregação racial lá nos Estados Unidos, a luta pelos direitos civis lá nos Estados Unidos, empreendidas por Martin Luther King, Malcolm X, Panteras Negras, Angela Davis e tantos outros, né? É claro que, naquele contexto, ditadura militar, anos 70, anos 80, sem internet, sem redes sociais, né? As notícias demoravam a chegar aqui e chegavam de forma muito, muito difícil, né? O compartilhamento entre a maioria da juventude negra do que estava acontecendo naquele momento. Mas ainda assim chegava, né? Ainda assim chegava, através dos discos de James Brown, por exemplo, né? Ainda assim chegava. Era possível, na década de 70, aqueles militantes, né, do movimento negro se identificaram com as lutas pelos direitos civis, com as lutas contra a segregação empreendida por Martin Luther King, empreendida por Malcolm X e tantos outros líderes através de suas outras organizações, né? Além disso, além dessa luta antirracista nos Estados Unidos, um outro fato histórico que também vai influenciar a luta antirracista aqui no Brasil e, portanto, vai influenciar a reestruturação do movimento negro aqui no Brasil é a luta pela libertação do continente africano, né? Aqui tem uma foto do Pantera Negra, que era um partido político, né, de orientação marxista, que surgiu lá nos Estados Unidos nos anos 60, nos anos 70, teve uma atuação bastante significativa pelo reconhecimento dos direitos civis. Uma das lideranças mais importantes, Malcolm X, né, que foi assassinado, aliás, vale muito conhecer a obra de Malcolm X, vale muito mesmo, né? Há um filme, né, onde Malcolm X, né, foi interpretado por Denzel Washington. Se vocês tiverem oportunidade de assistir, vale muito a pena, né? E buscar, hoje é fácil buscar na internet os discursos do Malcolm X, ler a biografia do Malcolm X, vale muito a pena, né? Malcolm X foi assassinado. O outro ícone também, vocês sabem, né, da luta antirracista lá nos Estados Unidos, foi Martin Luther King, né? É importante lembrar que esses dois, muita gente diz que eles eram inimigos, que um não gostava do outro, eles eram contemporâneos, né? Não eram inimigos, mas tinham formas diferentes de empreender a luta antirracista, né? O Malcolm X, né, ele era um defensor da radicalização, necessária, inclusive, essa radicalização, em função do contexto do racismo lá nos Estados Unidos, no meu entender, né? Já o Martin Luther King, pastor batista, um apreciador, né, de Mahatma Gandhi, então ele era um pacifista, tanto que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né, o mais jovem até então, naquela época, né, o mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, porque ele era um pacifista, ele pregava não violência, né? Então, eles eram, Malcolm X e Martin Luther King, né, atuavam de forma diferente. Isso não significa dizer que eles eram inimigos, né? O Martin Luther King, é claro, interessava, né, para o establishment dos Estados Unidos valorizar muito mais o Martin Luther King, né, especialmente pós a sua morte, do que o Malcolm X. Tanto que hoje há um feriado nacional nos Estados Unidos em memória de Martin Luther King, né? Isso não acontece com Malcolm X, né? Mas Martin Luther King, mesmo sendo pacifista,
mesmo pregando a não violência, também foi assassinado, né? E como eu comecei dizendo, além da luta contra a segregação, a luta pelos direitos civis empreendida nos Estados Unidos, que influenciou de forma muito significativa a reestruturação, né, do movimento negro aqui no Brasil, havia também a luta pela independência no continente africano, né? E muitos desses líderes, né, dessa independência do movimento africano também influenciaram. Essas lutas influenciaram o movimento negro, a reestruturação do movimento negro aqui no Brasil. Aqui eu apresento três figuras importantíssimas, né, dessa luta anticolonial e antirracista, anticolonial, anti-imperialista e antirracista lá no continente africano. Essas três figuras também, além de líderes políticos, eles também eram intelectuais, deixaram escritos muita coisa, trouxeram, amplificaram, né, a ideia do panafricanismo, né, e isso chegou no Brasil, chegou também com muita dificuldade, evidentemente, muita dificuldade, mas a história deles, as ideias deles, as ações que esses homens empreendiam no continente africano também exerceram uma influência importante, né? Aqui eu tenho Amílcar Cabral, um nome importantíssimo, né? Amílcar Cabral liderou, né, o movimento de independência da Guiné e Cabo Verde, que eram colônias portuguesas. Kwame Nkrumah, também importantíssimo, liderou a luta de independência na atual Gana, né? E temos aqui por último Patrice Lumumba, né, que liderou a luta pela independência no Congo, ex-Zaire, né? E esses foram assassinados, né, covardemente, evidentemente, mas deixaram um legado de luta e um legado de conhecimento teórico, né, de enfrentamento ao colonialismo, de enfrentamento ao racismo, de enfrentamento ao imperialismo, que até hoje, o pensamento, né, desses homens influencia de forma bastante significativa. E esses não foram os únicos, né? Eu estou aqui destacando esses três, mas é importante dizer que eles não foram os únicos. Então, vocês reparam, no Brasil, né, você tinha o movimento Black Soul, né, o movimento Black's Beautiful, James Brown, Tony Tornado, né, e tantos outros, né? Nos Estados Unidos, Malcolm X, Martin Luther King, Panteras Negras, Angela Davis, empreendendo também uma ação antirracista. No continente africano, né, líderes como Amílcar Cabral, Patrice Lumumba e tantos outros, se destacando, né, na luta contra o colonialismo, imperialismo e contra o racismo no continente africano. Isso tudo vai formar, digamos, um caldeirão, né, que vai, sem dúvida nenhuma, colaborar, né, para a reestruturação do movimento negro aqui no Brasil no finalzinho dos anos 70. E, juntando isso tudo, aqui no Rio de Janeiro, né, em 1975, nasce o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, o IPCN, que existe até hoje, inclusive tem sede própria, fica na Rua Mendes Sá, 208. O IPCN nasce desse caldeirão, nasce desse contexto, nasce dessas influências todas e empreendeu e ainda empreende uma atuação antirracista bastante destacada aqui no Rio de Janeiro. IPCN, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, atua até hoje, né? Como eu disse, tem sede própria, fica na Lapa, Rua Mendes Sá, número 208. Em São Paulo, nós tivemos, em 1978, né, nós tivemos o surgimento do Movimento Negro Unificado, o MNU, que também existe até hoje, né? O MNU tem sede em São Paulo, mas ele tem várias filiais pelo Brasil inteiro. É uma instituição muito potente, muito atuante, muito importante, né? E sem dúvida que tanto o IPCN aqui no Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, quanto o MNU em São Paulo, o Movimento Negro Unificado, essas duas instituições revelam, né, um amadurecimento, uma capacidade de organização, uma capacidade de articulação de negros e negras no enfrentamento ao racismo, né,
bastante importante, bastante significativa. E, além disso, além de serem duas instituições que demonstram amadurecimento no enfrentamento ao racismo, essas duas instituições também colaboraram e ainda colaboram, né, para a afirmação da cultura negra, para a afirmação da história do negro na formação desse país, né, na formação do que esse país tem de melhor. Né? Então, eu destaco, claro que não foram essas as únicas instituições, mas eu destaco, sem dúvida, essas duas instituições pelo que elas vêm contribuindo ao longo desses quase 50 anos de existência. Né? Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, IPCN, aqui no Rio de Janeiro, e MNU, Movimento Negro Unificado, em São Paulo. Essas duas instituições, sem dúvida nenhuma, vêm contribuindo para que possamos compreender os dilemas que o racismo impõe para a população negra. Esse slide, né, eu até fico bastante emocionado aqui, porque eu participei da organização dessa marcha. Foi uma marcha onde o IPCN e várias outras organizações do movimento negro organizaram, né, em 1988, para denunciar a farsa da abolição. Em 1988, a Lei Áurea, né, estava completando 100 anos. Né? Entretanto, como sabemos, 100 anos depois da Lei Áurea, nenhuma mudança importante, significativa para o negro brasileiro, para as negras brasileiras. Então, o movimento negro aqui no Rio de Janeiro resolveu organizar essa marcha para denunciar, né, a permanência do racismo, quanto que o racismo impõe, né, dores, né, para a população negra, e para denunciar que nada mudou. E esse aqui é o cartaz, Nada Mudou, Vamos Mudar, e aqui a foto de alguns companheiros, até hoje militantes, atuantes, né, na luta antirracista, e eu tive uma honra, o privilégio de aprender muito, né, nesse contexto, nesse momento. Estava presente na organização dessa marcha, Nada Mudou, Vamos Mudar, marcha contra a farsa da abolição. Né? Então, você aqui já estamos nos anos 80, né? Já estamos experimentando aqui a redemocratização efetivamente. Né? Já estamos aqui experimentando a redemocratização. Lembrar que esse ano de 88 vai ser o ano onde tivemos, né, a aprovação, a promulgação da nossa atual Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, Constituição esta que procurou enterrar o entulho autoritário, né, que existia no Brasil. Né? E nós, do movimento negro, nós sabíamos que era importante ter uma atuação também nesse momento da Constituinte, e tivemos, tanto que, né, a Constituição brasileira, graças à atuação do movimento negro, a Constituição brasileira tipifica o racismo como crime, né, imprescritível e inafiançável. E podem acreditar que esta situação, né, está na Constituição, que o racismo é crime, é resultado da mobilização, da articulação do movimento negro brasileiro, que teve uma presença significativa através de muitos representantes lá na Assembleia Constituinte. Né? Então, reparem o quanto que o movimento negro vem colaborando para que o Brasil realmente se transforme numa democracia. Né? Aqui mais algumas imagens dessa marcha de 88, e vale lembrar que, apesar de já estarmos aqui respirando liberdade, né, a marcha não conseguiu ser concluída, houve uma barreira, né, formada pelo Exército. A nossa intenção era ir da Candelária até a Central do Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro, para quem não sabe, esse trecho é um trecho na Presidente Vargas, uma das avenidas mais importantes do centro do Rio de Janeiro, e a nossa intenção era ir da Igreja da Candelária, que é um marco da história da cidade do Rio de Janeiro, fica no centro da cidade, até a Central do Brasil, que é a estação, né, central, onde a estação principal, estação ferroviária aqui da cidade do Rio de Janeiro. E lá, a intenção nossa era fazer lá uma fala, um comício na Central do Brasil. Mas o Exército cercou, né, a marcha, não permitindo que chegássemos até a Central. Aliás, foram momentos de tensão. Né? Aqui tem mais uma imagem da marcha,
né? Mais algumas fotos. E aí eu digo, já tinha dito para vocês que era ano de Constituinte, o ano de 88, e um movimento negro, né, organizado, né, tensionando as discussões naquela Constituinte, conseguiu aprovar um artigo aonde a prática do racismo seja considerada crime inafiançável e imprescritível, né? E a partir desse artigo da Constituição, um ano depois, foi aprovada a Lei 7716, em 1989, conhecida como Lei K.O., que é a regulamentação do artigo da Constituição, né? Então, sem dúvida, isso demonstra o quanto que o movimento negro conseguiu efetivamente se reestruturar e conseguiu algumas vitórias importantes, né? Avançando mais um pouco, na luta antirracista, já estamos nos anos 90, vale muito a pena destacar, né? Aqui especificamente em 95, em 94 tivemos as eleições, outras eleições, né? Tivemos eleições em 89, eleição direta, né? E isso é um símbolo, é um marco, né? As eleições diretas em 89, porque a última eleição direta para presidente foi em 1960, quer dizer, ficamos quase 30 anos sem votar. Em 89 tivemos eleições, um marco importantíssimo, né? Em 94, né, outra eleição, e dessa vez eleito Fernando Henrique Cardoso. A situação do negro no Brasil nesse momento, porque bastante difícil, Fernando Henrique Cardoso comprometido com a implantação da política neoliberal, promoveu a privatização de várias empresas, né, diminuiu o investimento em áreas sociais, e é óbvio que isso impactou de maneira bastante significativa na vida de negros e negras. Em 1995, né, 300 anos da morte de Zumbi de Palmares, o movimento negro organiza uma marcha em Brasília. Marcha contra o racismo, pela igualdade e a vida. 1995. Marcha Zumbi quer provar que o negro não é bandido. Ao longo de todo esse período, há várias manifestações do racismo eram muito evidentes contra a população negra no Brasil, né? A violência policial, anos 70, anos 80, anos 90, já era uma realidade, né? Aprisionamento de negros e negras também já era uma realidade, falta de acesso a bens culturais já era uma realidade, negros e negras ocupando, né, as piores áreas da cidade, isso já era uma realidade. Por isso, claro, o movimento negro vinha tensionando, vinha procurando denunciar. E esta marcha de 1995, sem dúvida, essa marcha foi um marco muito importante, né? Muito importante, né? Está aqui uma foto, né, que traz também essa marcha. Aqui nós tivemos aí aproximadamente 20 mil pessoas, né, do Brasil inteiro. Uma marcha que contou com a participação de representantes do movimento negro do Brasil inteiro, né? O que, mais uma vez, demonstra a capacidade de articulação, a capacidade de organização do movimento negro, sem nenhum tipo de recurso, né? Zero recurso, o movimento negro conseguiu colocar 20 mil pessoas em Brasília, né, em novembro de 1995, para denunciar a existência do racismo e também para cobrar um posicionamento das autoridades. E aí o movimento negro consegue, né, uma vitória que, no meu entendimento, é muito significativa, né? O presidente era o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso recebeu, né, representantes da marcha e reconheceu a existência, publicamente, a existência do racismo no Brasil. É a primeira vez na história do Brasil, graças à pressão exercida pelo movimento negro, graças a essa marcha em 1995, o Estado brasileiro, através do seu presidente, reconhece, né, a existência de injustiças históricas sofridas por negros e negras nesse país. E aí o Fernando Henrique Cardoso, ao receber essa comissão da marcha, institui a organização de um grupo de trabalho interministerial para a valorização da população negra.
Estamos em 1995. E eu considero, né, este momento um momento muito significativo na luta antirracista. Né? O Estado brasileiro, vejam bem, o Estado brasileiro reconhece que é um Estado racista e reconhece a necessidade de empreender reparações para essa população negra que vem sofrendo racismo há muito tempo. Né? Então, sem dúvida, o movimento negro é vitorioso, né, nesse momento. Sem dúvida, o movimento negro muito vitorioso nesse momento. Né? O governo do Fernando Henrique Cardoso reconhecendo, né, a existência do racismo é um indicativo de que as lutas empreendidas pelo movimento negro tiveram uma projeção e tiveram, né, sem dúvida nenhuma, reconhecimento do Estado brasileiro. Muito importante, porque sem o Estado brasileiro reconhecer a existência do racismo, dificilmente haveria a possibilidade de aprovação de leis que pudessem contemplar, né, as necessidades da população negra. Então, sem dúvida, esse reconhecimento foi importante. Essa vitória do movimento negro é importante. Em 2001, ainda no segundo mandato, né, do Fernando Henrique Cardoso, articulou-se para alterar a Constituição e garantir, né, a reeleição, e ele conseguiu ser reeleito em 98. Em 2001, a ONU, Organização das Nações Unidas, organiza uma conferência mundial contra o racismo, discriminação racial e a xenofobia e intolerância, né? É conhecida como Conferência de Durban. Isso foi em 2001, né? E nesta conferência, foi aprovada uma declaração e um programa de ação que tinha como objetivo, né, fazer com que a comunidade internacional se mobilizasse no enfrentamento ao racismo. Né? Isso é tremendamente importante. Essa conferência foi tremendamente importante. Vários representantes do movimento negro estiveram presentes. E outra coisa importante, houve representantes do governo brasileiro assumindo a responsabilidade, né, de criar políticas que pudessem, de fato, garantir uma valorização do negro, da cultura negra e melhorar as condições e qualidade de vida do povo negro. Né? Então, essa conferência de Durban também é uma conferência bastante importante, sem dúvida nenhuma, bastante significativa. 2002, novas eleições. Lula foi eleito, primeira eleição de Lula, e Lula eleito, né, graças às ações que o movimento negro já vinha empreendendo há muito tempo. Foi criada a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, além da criação da CEPIR, reivindicação antiga do movimento negro. Tivemos também, em 2003, a aprovação da Lei 10.639, lei que altera a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, e determina a inclusão da história da África, da cultura afro-brasileira nos currículos escolares. Então, há 20 anos atrás, foi aprovada uma lei que determina que as escolas públicas e privadas, né, incluam a história da África, a cultura afro-brasileira nos currículos. 20 anos, né? Faço aqui um desafio, faço um pedido para que os estudantes, colegas professores, responsáveis, cobrem de suas escolas a efetiva implantação da 10.639. Né? Hoje não há desculpa, né? Não há mais desculpa. 20 anos depois, existe sim a possibilidade dessa lei ser implementada, ser efetivamente implantada. Aliás, é lei, né? Por que não, né? Mais uma vitória do movimento negro, não tenho dúvida nenhuma. Em 2015, e não existe a possibilidade de não levarmos isso em consideração, em 2015 tivemos a Marcha das Mulheres Negras. Mulheres negras sempre tiveram uma atuação, e ainda têm, uma atuação destacada na luta antirracista. Na luta antirracista e na luta antissexista. Né? Mulheres negras fortaleceram, né, o movimento feminista, com as suas críticas e as suas reflexões sobre as limitações do movimento feminista,
que não levava em consideração as necessidades das mulheres negras, e as mulheres negras também fortaleceram o movimento negro, que também tinha muita dificuldade de entender as especificidades da mulher negra. Então, eu entendo que a presença, a atuação, né, das mulheres negras vem tendo um papel absolutamente significativo para que se democratize, se amplifique, se amplie, né, a luta antirracista no Brasil. Não é possível, efetivamente, graças às mulheres negras, eu sei disso, né, não é possível um enfrentamento pleno do racismo sem levar em consideração, sem se destacar, né, as necessidades das mulheres negras, que são, de fato, necessidades específicas, né? Sendo assim, essa marcha de 2015, né, marcha das mulheres negras contra o racismo, contra o machismo e contra o genocídio, ela vai ser simbólica. É claro que eu não estou dizendo aqui que a luta, né, ou que as mulheres negras passaram a ter destaque na luta antirracista, na luta contra o machismo só em 2015. Claro que não, evidentemente que não. Sempre tiveram tensionando, sempre tiveram procurando ampliar a luta do movimento negro e ampliar a luta do movimento feminista. Sempre tiveram, evidentemente, né? Entretanto, em 2015 foi o momento que eu entendo, o momento de consolidação, um momento de, sem dúvida nenhuma, como é que eu posso dizer, de maior visibilidade, eu diria isso, né? De maior visibilidade das lutas empreendidas por essas mulheres. Lutas tremendamente importantes e necessárias. Por isso que eu trago aqui também, nessa chamada terceira fase, né, do movimento, da história do movimento negro, da luta antirracista empreendida pelo movimento negro, eu faço aqui uma lembrança, faço aqui uma referência das lutas das mulheres negras, né? Lutas estas que, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Aqui eu trago fotos, essa marcha em 2015 foi a primeira, né? Aconteceu também em Brasília. Aqui na foto de cima a gente vê a professora Sueli Carneiro, inclusive, né? Importantíssima, né? E, sem dúvida nenhuma, não é possível hoje, não é possível entender ou validar a luta feminista sem a presença da mulher negra, e não é possível validar a luta do movimento negro sem a presença da mulher negra. Portanto, a luta da mulher negra é de fundamental importância. E depois eu posso colocar referência para vocês, né? Eu posso colocar a referência desse vídeo para vocês aqui depois, né? Aqui, nesse slide, nós temos a Lúcia Xavier, diretora executiva do Criolo, uma ONG de mulher negra aqui no Rio de Janeiro, uma referência da luta, né, antirracista empreendida pelas mulheres negras, né? Tem uma figura muito importante aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, por conta da luta das mulheres negras. Negros e negras estão expostos à profunda violação dos seus direitos, né? E expostos à profunda violação de seus direitos, nós nos mantemos organizados, né? Nos mantemos organizados, tensionando, questionando, cobrando e apresentando uma solução para o futuro, né? Aqui temos a Coalizão Negra por Direitos, uma articulação, né, de várias instituições do movimento negro que tem empreendido também uma atuação muito importante, né? E já caminhando aqui para o encerramento do nosso vídeo, né, dos nossos 3 vídeos, gostaria de lembrar a todos e todas que a época da neutralidade acabou. Não é possível não se posicionar contra o racismo, né? Não se posicionar contra o racismo é colaborar para que esse racismo se reproduza. Por isso eu convoco a todos e todas a se mobilizarem para enfrentar o racismo. Sejamos antirracistas. Salve Zumbi dos Palmares, salve a luta de mulheres negras, salve a luta de homens negros que venham mostrando a possibilidade de construção de um futuro onde todas as vidas sejam possíveis. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo, compartilhem com seus amigos, discutam com seus amigos, compartilhem com seus professores
e sejamos antirracistas. Sejamos antirracistas. Muito obrigado. Um abraço.